Fala Felipe, tudo bem? Então, aqui eu estou gravando um vídeo para explicar para você um pouquinho mais do que foi feito aqui no exercício, o que você teria que alterar e por que você teria que alterar. Então, começando com a primeira frase que eu tinha deixado, todas as que estão em verde seriam as frases que eu deixei para você na nossa tabela. E então você vai criar uma tabela com as afirmações, as negações e as interrogações. Analisando então o que você fez, he does smoke. Então, quando a gente fala na terceira pessoa, eu vou até deixar em vermelho, que aqui é a primeira que ficou errada. Quando você vai falar na terceira pessoa, você vai apenas na afirmação, não vai utilizar o does. Você vai colocar o verbo somente. He smokes. Então, como é terceira pessoa, he, she ou it, você vai simplesmente colocar o es no verbo. Isso que é o interessante, o importante para você fazer. Então, aqui deixei a frase em verde para você saber que é a certa. He smokes, que significa ele fuma. Vou deixar até aqui. Ele fuma. He smokes. He doesn't smoke. Perfeito. Então você coloca para negação, você coloca o does e o not. Por que você coloca o does? O does porque é he, she ou it. Então, he doesn't smoke. Ele não fuma. E para fazer a pergunta, você então utiliza o does para fazer a pergunta. Você coloca na frente does he smoke? Então, as outras duas estão corretíssimas. Does he smoke? E he doesn't smoke. Na afirmação, então, só para relembrar, você não utiliza o do nem o does, mas você acrescenta o s no verbo. Então, no passado, o que a gente tem que fazer no passado? Colocar o ed. Exatamente que nem você fez aqui, colocar o ed. Então, he smoked. Na pessoa, na afirmação, então, você vai colocar o ed. Na negação e na interrogação, você vai deixar o verbo normal. O verbo normal, no caso, seria o smoke, fumar. E vai colocar o didn't. Então, aqui, ele fumou. Essa aqui é a questão, a frase que está sendo falada no passado. Ele não fumou. He didn't smoke. Então, você utiliza o did e o not. Did mais not é ele não fumou. E para a pergunta, did he smoke? Então, aqui, certíssimo, certíssimo. Descendo, então, na próxima frase, você tinha a frase we play guitar. Nós tocamos violão. Guitar é violão. Então, como é we não é terceira pessoa, não é he, nem she, nem it. Então, para fazer a negação, você vai colocar o don't. We don't play guitar. Perfeito. Aqui está certíssimo. Do we play guitar? Então, nós não tocamos violão e nós tocamos violão. Então, para fazer a interrogação, você coloca o auxiliar na frente de toda a frase. Do we play guitar? Perfeito. We played guitar. Nós tocamos guitarra. Coloca o ed, que vai significar, então, o passado. We played guitar. E como você vai colocar na negação agora, você não coloca o ed no verbo, no play. Você vai utilizar o didn't. Perfeitíssimo, então. We didn't play guitar. Nós não tocamos guitarra. Aqui, então. Nós tocamos violão. E nós não tocamos violão. A gente utiliza o didn't. E did we. Então, dá para perceber que no passado, todas as frases você vai utilizar o didn't quando é o auxiliar. E mais abaixo vai ter outros exemplos que eu vou explicar um pouquinho melhor, então. Outra frase, então, nessa daqui que a gente tinha, does she like strawberry? Does she like strawberry? Ela gosta de morangos.
Então, como a gente está falando da terceira pessoa, que é ela, she, a gente vai ter que utilizar o doesn't no presente. Então, she doesn't like strawberries. Ela não gosta de morangos. E she likes. Então, aqui, como é afirmação, nas afirmações você não utiliza o does. Você vai tirar esse does aqui e vai colocar o S. She likes strawberry. Então, she likes. Lembra de colocar o S na terceira pessoa quando você faz uma afirmação. Eu vou deixar em verde. Aqui você acertou a minha dica, que era para correção. E aqui você errou em vermelho, para você olhar depois, então, o porquê que você errou. Quando você passa para o passado, ela gostava de morangos. Ela gostava de morangos. Então, she liked. Perfeito. Coloco o ed. Ela não gosta. Adiciona apenas o didn't e o verbo fica no normal, like. She didn't like strawberries. E a última, did she like strawberries? Did she like strawberries? Coloca o did na frente para fazer a pergunta. Então, negação, didn't. E afirmação, ed. Aqui a gente consegue ver um padrão que tem. Depois a gente vai notar todo esse padrão. O que acontece aqui na próxima? Você não utilizou, então, a terceira pessoa. You listen to music. Perfeito, aqui está certíssimo. Você, como é afirmação, você só deixa o verbo e é o you, então não tem o que alterar. You listen to music. You don't listen to music. Você não escuta a música. E aqui você escuta a música. Do you listen to music? Perfeito. Você escuta a música? Então, aqui tudo certo até o momento. Vamos para o próximo. You listened to music. Adicionamos o ed para deixar a frase no passado. You listened to music. You didn't listen to music. Você não escutou músicas. Então, ou música. Aqui no caso é música. You didn't. Você não escutou. You didn't listen to. Então, para negação, didn't. E para fazer a pergunta, did you? Aos poucos você vai perceber que o padrão é sempre o mesmo. I drive a Ferrari. Eu dirijo uma Ferrari. Legal. I drove a Ferrari. Eu dirigi uma Ferrari. Perfeitíssimo. Eu dirigi uma Ferrari. Então, I drive. Por que é I drive? Drive, ele é um verbo irregular. Ou seja, no presente, ele vai ter um significado. No passado, ele vai ter outro. Não que ele tenha outro significado, você vai falar de uma forma diferente, sem ser o ed. Então, tem que olhar uma tabela que existe no inglês. Drive, presente. Drove é o verbo irregular no passado. I don't drive a Ferrari. Então, por ser I, você vai colocar o I. Então, por ser I, você vai colocar o don't. E, então, na pergunta, do I? I don't, do I? Essa é a questão que você faria para perguntas. No passado, então, fica normal. Você vai utilizar o verbo normal. Porque você utilizou o didn't. Lembra que quando a gente utiliza o auxiliar do, does, o didn't, o verbo volta ao normal. I drive a Ferrari. Did I drive a Ferrari? Perfeito. A próxima, então, you have money. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Ótimo. You do not have money. Você não tem dinheiro. Do you have money? Você tem dinheiro? You had money. Ótimo. Então, o have
a gente utiliza no presente. Had, a gente utiliza no passado para dizer que é tinha. Você tinha dinheiro. Então aqui, have, you have, você tem. You had, você tinha. Had, passado. You didn't have money. Você não tinha dinheiro. Legal. Did you have money? Você tinha dinheiro. Perfeito. Então, quando você utiliza no presente, como you, você vai colocar o do not ou do you para perguntas. Didn't no passado e did you para pergunta. Vamos lá para a próxima, então, aqui olhando. She watches the video. Ela assiste o vídeo. Então, o que acontece aqui, Felipe? No presente, por ser ela, eu vou adicionar ES, porque essa palavra termina com H. Então, por ela terminar com H, eu não vou simplesmente adicionar um S quando é she. Eu vou adicionar um ES. She watches. She watches the video. Ela assiste o vídeo. Quando eu quero falar ela não assiste, ótimo. Quando você utiliza o she, você vai utilizar o doesn't na negativa, dá no presente. E o does she você vai utilizar para perguntas. Só que você vai utilizar o verbo normal. O verbo normal seria watch. Então aqui esse ing estaria errado. Esse ing não existe. Eu vou colocar aqui então em vermelho que você não utilizaria essa situação toda aqui. Você só falaria she doesn't watch the video. Então, ao invés de colocar o watching, o ing que você colocou aqui, prestando atenção, você coloca o verbo normal, que é o watch. Vou colocar em verde. Da mesma forma, aqui na sequência, na interrogação do presente. ing significa presente contínuo. Assistindo. Então, no caso aqui, ela assistindo o vídeo, não seria isso. Seria, does she watch the video? Does she watch the video? Então, sempre para a pergunta, does she? Este aqui é o certo que você deveria assumir. Enquanto esse primeiro, ele está errado porque tem o ing. Agora, she watched the video. Então, você trouxe o verbo para o seu tempo normal e adicionou o ed para significar um passado. Então, aqui está certo, perfeito. She didn't watch the video. Então, neste caso, o verbo fica normal aqui. She didn't watch. Mas, como é negação, você utilizou didn't. Legal. Did she? Então, para perguntas, did she no passado? Did she watch the video? Então, aqui eu não sei o que aconteceu, mas você colocou vários INGs que não teria necessidade. Did she watch the video? Então, aqui ignora esse ING. Quando você utiliza o did, ou o do, ou o does, esses auxiliares que a gente está vendo aqui, do, does, você não coloca o ING. O ING você só vai utilizar para o verbo to be, que é I am, you are, he is, she is. E aqui a gente está utilizando she separado com o did. Ó, she didn't, não é she is. Por isso que você não vai utilizar o ING. Então, prestar bastante atenção no ING. Vou colocar em vermelho aqui, então. E did she watch the video? Então, aqui está em verde. Legal. Afirmação, então. Felipe ama aprender. Felipe loves to learn. Percebe que aqui no exemplo que eu dei para você, até eu vou pintar esse quadro todo, porque era o quadro que a gente utilizou como exemplo.
em azul. Então, Felipe loves. Então, como eu estou falando de uma outra pessoa, Felipe é he. Então, Felipe ama. He loves. Eu poderia falar, ele ama, né? Então, Felipe loves to learn. Se é Felipe no caso aqui é he, Felipe é he. A gente vai utilizar o doesn't, não o don't. Então lembra, terceira pessoa, a gente utiliza o doesn't. Felipe doesn't love to learn. Felipe doesn't. Então, esse doesn't que você tem que prestar atenção. Terceira pessoa, utiliza o doesn't. Terceira pessoa, utiliza o doesn't. Este é o certo. Felipe don't love está errado porque Felipe é he. He e don't não ficam juntos. Seria he doesn't. Felipe doesn't. Então aqui no terceira você acertou. Does Felipe. No caso, terceira pessoa, does Felipe. Does Felipe love to learn? Aqui está certíssimo. Terceira pessoa utiliza o does. O que é a terceira pessoa? Ele, ela. He, she, it. Certo? Então, essa questão para prestar atenção. Felipe loved to learn. Felipe amava aprender. Felipe amava aprender. É ele? É terceira pessoa? Sim. Mas sempre que você fala do passado, você só vai adicionar o ed na frase. Então, na afirmativa, é claro. Felipe na negação, Felipe didn't love to learn. Felipe não amava aprender. Perfeito. Então, aqui está certíssimo, corretíssimo. Então, Felipe didn't love to learn. Felipe não amava aprender. Utiliza o didn't na negação. Did Felipe love to learn? Então, no passado, did ainda para a pergunta. Did Felipe love to learn? Legal. Então, aqui, perfeitíssimo. As últimas aqui, então, a gente vai utilizar o verbo to be. O que eu fiz? No verbo to be é um pouquinho diferente. Aqui era para explicar um pouquinho para você o porquê. I am rich, eu sou rico. E a ordem o exemplo que você tinha era eu era rico. Eu era rico. Opa, vamos colocar aqui no quadrado aqui dentro. Eu era rico. I am rich. Eu sou rico. I was rich. Eu era rico. E o que acontece agora? Como você está utilizando o verbo to be, você vai apenas colocar o not para negação depois do verbo to be. Ou seja, você não vai seguir esse mesmo padrão que a gente estava fazendo até agora. Por quê? Porque tem o verbo to be que é o I am. I'm rich. I am rich. Então, o que acontece aqui? O don't não é necessário, porque verbo to be e don't não ficam legais juntos. Aqui no caso você está falando eu não rico. Isso aqui não tem um significado no português nem no inglês. I don't rich, eu não rico. Agora, o que significa I am? Eu sou. I am not rich. Eu não sou rico. Agora sim. Vamos colocar no verde aqui. I am not rich. I don't rich. Essa aqui está errada. Por quê? Você tem que, quando você está falando de um adjetivo rico, você precisa utilizar o verbo to be. Eu sou, eu estou rico. E da mesma forma como você utilizou I am not rich e I am rich, percebe? Na pergunta você vai falar am I rich? Eu sou rico? Então, am I rich? Sempre que utilizar o verbo to be, você não precisa utilizar o do, o does, o did. Então, este aqui é o certo e do I rich está errado. Eu lembro que você tinha falado que ficou na dúvida nas últimas, então aqui tá as explicações. I was rich, eu era rico. Então, was é verbo to be também, é o passado do am. Was é o passado do am.
Então, o que acontece? A gente só vai colocar o not depois do was. I was not rich. Eu não era rico. I was not rich. Então, I didn't reach, a mesma lógica em cima. Você não utiliza. Por quê? Eu não rico. Didn't. Ele precisa de um verbo na sequência. E reach é um adjetivo, não uma ação, um verbo. Então, aqui, como você está falando, eu não era rico, ser ou estar é o verbo to be. O passado deles é o was. I was not rich. Eu não era rico. Então, este aqui que é o certo. E da mesma forma, did I reach? Você não utiliza o did. Por quê? Você não vai utilizar o did porque você precisa utilizar o verbo to be. Lembra que é o passado do I was rich. Então, nessa situação aqui, você vai utilizar was I rich. Eu era rico ou era eu rico? Esse aqui que é o certo. Enquanto did I reach está errado. Aqui eu peguei um exemplo bem fácil, então, o último. You are happy. Você é feliz. You are happy. Você é feliz. Você é feliz é uma afirmação. Então, aqui a gente tem as frases. Você era feliz. You were. Então, sempre que a gente utiliza o passado do are, é o were. You were. You are, presente. You were, passado. Você era. Então, neste caso aqui, é a mesma lógica da de cima. O passado do are é o were. Então, you are not happy. Aqui eu falei do passado, mas não tem nada a ver. Porque é don't, presente aqui. Então, don't você não vai utilizar porque está utilizando o verbo to be aqui, ó. O are. Are é verbo to be. Então, you are. Acha o are e coloca o not depois para ficar na negativa. You are not happy. Esse aqui que é a forma certa a se falar. Você não é feliz. E da mesma forma, você acha, então, o verbo to be. No caso, o nosso verbo to be daqui é o are, lá na primeira frase, aqui, ó. You are happy. O verbo to be é are. Are, e depois copia a frase normal. Are you happy? Então, a gente faz a pergunta assim, are you happy? Você é feliz? Então, are you happy? Você é feliz? O do you happy não utilizamos porque a gente utilizou o verbo to be. A gente utilizou o verbo to be aqui no início. Aqui também, então, you were happy. Da mesma forma, you were happy. Isso aqui é passado, você era feliz. You were. Então, were significa era, é o passado do are. Passado do are. Então, a gente acha esse verbo to be nessa frase é o were. Se não tiver, aí sim você vai utilizar o didn't. Mas, então aqui, you were, you not. You were not happy. Você não era feliz. Que também a gente pode escrever, então, you weren't, que também é o were mais not, né? You were not happy, you weren't happy. E para a pergunta, você acertou. Were you happy? Were you happy? Então, você pegou o verbo to be, colocou para frente e copiou a frase igual. Were you happy? Então, essa aqui está certíssima. Aqui na negativa, vou deixar mostrar para você o que estaria certo, o que estaria errado. E qualquer dúvida, você pode me perguntar então na aula que eu vou te explicar com o maior prazer. Então, recapitulando o porquê que você errou em alguns aqui. He does smoke. Então, na afirmação, sempre que você utiliza afirmações, você não precisa utilizar o does. Você simplesmente coloca o S quando você está utilizando he, she ou it. Então, he, she ou it, he, she e it, você apenas adiciona o S na afirmação, certo? Adiciona o S
quando? Afirmação. Apenas adiciona o S, ou ES se terminar com H, certo? He doesn't smoke, perfeito. Vamos para a próxima aqui embaixo. A mesma coisa aconteceu aqui. Does, she does. Então aqui o does não é necessário, e sim adicionar um S no likes. Ignora esse does e coloca o likes. Ótimo. Aqui embaixo, o errado está porque você colocou ing, então quando você utiliza o does, você não coloca ing no verbo. Então, só tirar o ing. O does estava certo. Então, a mesma forma aqui embaixo, se você utilizou o did, não utiliza ing. Essa daqui do Felipe é porque você utilizou o don't. Então, este don't aqui que deu problema, porque Felipe é ele. Ele, digamos que estivéssemos falando de outra pessoa, não de você. Felipe, uma terceira pessoa que a gente estivesse comentando. Então, aqui ele é terceira pessoa. Terceira pessoa a gente utiliza doesn't. Então, Felipe doesn't love. A gente tem que utilizar o does, que nem você fez na pergunta. E aqui a gente utilizou o verbo to be. O que é o verbo to be? Was, quando é o verbo to be no passado. Am no presente. Então, am é o verbo to be no presente, was é o verbo to be no passado. Quando você utiliza o verbo to be, para fazer a negativa, você apenas adiciona o not depois do verbo to be, que nem eu coloquei aqui, ó. I am not. E da mesma forma, I was not. Encontrou o verbo to be, só adiciona o not depois. Não precisa colocar o don't ou didn't quando existe um verbo to be na frase. Os verbos to be, então, a gente já conversou. Qualquer dúvida, se você não lembrar todos eles, a gente conversa de novo. O I am, então, am é o verbo to be aqui. Você vai colocar no início da frase, encontrou o am na afirmação, coloca o am na frente, am I rich. E da mesma forma, o was era o passado, o verbo to be no passado. Então, was I rich. Encontrou was, coloca para frente. O are, então, o are, quando ele está no passado, é were. Igualzinho a mesma lógica do was, só que a gente fala were e escreve diferente. Então, aqui é toda a mesma lógica. Você tem um verbo to be, que é o are, e você só vai adicionar o not depois. Então, you are not happy. Você não é feliz. E para a pergunta, acha o verbo to be, coloca na frente da frase. Are you happy? Perfeito. E aqui embaixo, you were happy. Você era feliz. Então, você não era feliz. You were not. You weren't happy. You were not. You weren't. Então, aqui em cima também, a gente poderia falar I wasn't rich. Só para deixar bem certinho. E o último você acertou. Felipe, qualquer dúvida, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso para fazer a correção, mas é para a gente economizar nosso tempo de aula. E qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente conversa. Feito? Então, um abraço e até mais.